Bom dia! Paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi a sua noite de sono? Foi tudo bem? Como está sendo o seu amanhecer? A minha alegria e o meu desejo é que tenha sido uma noite de um sono reparador, um amanhecer maravilhoso, que você já tenha agradecido a Deus por esse presente que temos de estar vivos. E eu agradeço a Deus pela sua presença aqui, agradeço a Deus pelo privilégio de juntos lermos e meditarmos o livro de Filipenses. Essa carta linda, essa carta alegre, essa carta de gratidão que Paulo escreve aos irmãos de Filipos. E eu quero, nessa manhã, te agradecer por você já ser inscrito, já ser inscrita nesse canal. E se não é, você está sendo convidado agora. E te pedir que você deixe seu gostei, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. Se você não acompanhou, está passando aqui pela primeira vez, volta os vídeos, tem muita coisa boa nesse canal. É uma bênção de Deus, o privilégio que temos de nos alimentar a cada manhã com uma porção da palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Ivailza Marques, trabalho com criança também, já trabalhei muito com criança, agora está mais devagar, mas eu tenho aqui no canal vídeos infantis também, e logo estaremos colocando mais alguns, se o Senhor nos permitir. E nós vamos então orar a oração do Pai Nosso. Você quer orar comigo? Então vamos orar agora. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler então? Pegou a sua Bíblia? Se você não pegou a sua Bíblia, fica tranquilo, eu vou ler para você, tá certo? Filipenses capítulo de número 2, que é a nossa leitura. Ontem nós lemos até o versículo 24, hoje nós vamos continuar lendo a partir do versículo 25 e vamos até o versículo 30. Lembrem que ontem eu falei que a partir do versículo 19 tem um subtítulo aqui dizendo que é o elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses. E agora nós vamos lá. Por quê? Porque esse capítulo 2, ele é a alegria no servir. Olha que coisa maravilhosa, como é bom nos alegrar quando nós somos servidos e alegria em servir as outras pessoas também. Isso é dom de Deus, isso é privilégio, isso é honra e isso nos traz mais bênçãos ainda. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 25, eu vou fazer essa leitura agora. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. É um nome difícil, né? Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Por isso, vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha isso aqui. Às vezes a gente lê os livros da Bíblia e a gente diz assim, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas às vezes a gente retorna às leituras e a gente encontra um texto preciosíssimo quanto esse. Olha o que é que nós encontramos aqui. No versículo 24, que foi o final da nossa leitura ontem,
Paulo diz assim, que confiava no Senhor, que também, mesmo ele mandando Timóteo, o plano dele era esse, ele também logo ia ter com eles. Ele tinha essa confiança, essa esperança. E agora ele diz assim, aí ele continua no 25, julguei contigo necessário mandar Epafrodito, meu irmão e cooperador. Só que esse Epafrodito tinha estado doente e quase à morte. E olha o que Paulo faz, para acalmar o coração de todo mundo, ele envia Epafrodito. Aquilo ali era para também dar alegria àqueles irmãos, para dizer, olha, ele está bem, ele está vivo, passou por tudo isso, mas não morreu. E interessante, olha só, Epafrodito é ele que entrega a Paulo a oferta que ele havia sido enviada pelos filipenses. Em seguida, retornou levando a carta de agradecimento de Paulo. Ele trouxe a bênção que estava vindo para Paulo, dos irmãos lá, os irmãos filipenses, que tinham mandado para Paulo. Paulo estava preso e Epafrodito ia levar a carta de volta. Essa carta era uma carta de gratidão, de agradecimento de Paulo, ao esforço daqueles irmãos, aos cuidados, vendo que aquilo que ele havia pregado, o evangelho que ele havia pregado, tinha crescido, estava dando bons frutos. Olha só. Em seguida, retomou levando a carta de agradecimento de Paulo. Epafrodito pode ter sido um ancião de Filipos. Olha só. Que adoeceu enquanto estava com Paulo. É por isso que Paulo fala aqui no versículo 27. E de fato esteve doente. Porque os irmãos estavam angustiados. Porque souberam disso, ouviram que ele estava doente. E aí Paulo acalma, de fato, ele esteve doente, quase à morte, ele quase morreu. E aí Paulo fica feliz e diz assim, ainda bem, que era como que ele estivesse dizendo, ainda bem que ele não morreu. Porque se ele tivesse morrido, também ia ser ruim para mim. Era uma tristeza em cima de tristeza. Por quê? Porque Paulo estava preso. Paulo não estava fazendo festa porque estava preso. Era uma situação difícil para ele. Mas ele estava ali, forte em Cristo Jesus, em quem ele havia crido e pregado, por isso ele estava preso. E aquilo alegrava a vida dele espiritual, mas ele estava preso. E se Epafrodito, que era um amigo dele, que ajudava ele, morresse, imagina o tamanho da tristeza. E ele se refere a isso aqui. E aí a gente vê aqui que ele diz no versículo de número 28, nós estamos lendo e meditando nesse dia, Filipenses capítulo 2, versículos 25 ao 30 é a nossa meditação no dia de hoje. O versículo 28 ele diz assim, por isso, vos enviei mais depressa. Com qual objetivo ele faz isso? Para que vendo outra vez, vocês fiquem alegres, vocês se regozijem e eu tenha menos tristeza. Por quê? Vocês estando alegres, eu também diminui a minha tristeza de estar preso aqui. Por quê? Porque eu sei que vocês estão felizes. Por isso eu estou mandando Epafrodito, que esteve doente, quase à morte, mas graças a Deus que ele não morreu, para ir levar essa carta para vocês, já que ele veio, trouxe o que vocês me mandaram, ele está levando uma resposta, uma carta de agradecimento, para que vocês se regozijem vendo que ele está bem. E aí ele diz assim, aí ele pede uma coisa para aqueles irmãos, olha o cuidado de Paulo, ele diz assim, o versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tendo em honra. Honrem esse irmão. Recebam bem. Eu sei que vocês fazem as coisas muito bem, mas aumentem. Receba ele com honra. Porque ele é uma pessoa minha. Ele veio me trazer o que vocês mandaram, mas eu estou mandando ele agora com uma carta para alegrar vocês e mostrar que ele está bem. E aí o versículo 30, que é o último versículo da nossa meditação no dia de hoje, ele diz assim, por quê? Sabe por quê? Para receber em honra e se alegrar com ele? Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Por isso, por amor à obra de Cristo, quantas vezes nós vemos relatos de missionários, de pastores, de pastoras, de missionárias que trabalham no campo, e passam por situações difíceis, muitas vezes perdem a vida, outras vezes são atacados, mas isso
nos dá a certeza de que estão fazendo a coisa certa, levando a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. E nós devemos continuar orando pelos missionários da seara do Senhor. E aí ele diz assim, ó, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, ele não se importou. O importante para Epafrodita era pregar o evangelho, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Paulo estava preso, mas Epafrodita não estava. Enquanto Paulo estava preso, Epafrodita certamente pregava o evangelho, e por conta disso ele sofreu também, mas ele não fez caso da vida dele. E Paulo, ele é grato a esse esforço. O mundo exalta aqueles que são inteligentes. Esse é o mundo que nós vivemos, não é assim? Que são bonitos, são ricos, são poderosos. Isso é o normal da vida. Que espécie de pessoa a igreja deveria homenagear? Vamos parar para meditar nisso? Será que nós devemos honrar pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas poderosas, pessoas ricas? Não, não é isso que Paulo está ensinando, não é isso que a palavra de Deus ensina. Paulo indica que devemos honrar aqueles que dão sua vida por amor a Cristo e que vão a lugares onde nunca poderíamos ir. É por isso que eu estou lhe dizendo, honre os missionários, ajudem a obra missionária. Envie esse vídeo para mais alguém. Tem alguém precisando ouvir uma palavra. Se você não pode ir, envie, aproveite as redes sociais e pregue o evangelho. Faça missão através desse canal. Atualmente, nossos missionários fazem isso por nós e exercem o ministério em lugares onde não podemos estar. Esse é o trabalho do missionário. E nós aprendemos muito com Paulo. Essa maneira que ele tem, essa alegria de agradecer, essa alegria no servir e ensinar e nos encorajar a fazer a mesma coisa. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. O nosso devocional hoje, Manhã com Palavra, esteve baseado em Filipenses, lendo e meditando Filipenses capítulo 2, versículos 25 ao 30. Foi a nossa meditação no dia de hoje. Deus continue te abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Eu conto com você. Deixa seu gostei, comente e compartilhe. É muito bom ter você aqui. Deus te abençoe.